Boa noite, caro telespectador. Bem-vindo a mais uma edição do 10 Minutos com a Política, aqui na MBC TV. Hoje temos em estúdio Constantino André, secretário-geral da OJM, eleito recentemente em substituição a Silva Livone, nomeado ao cargo de secretário de Estado na província do Niassa. Constantino André, bem-vindo a esta edição do 10 Minutos com a Política. Muito obrigado, muito obrigado. Antes de mais, gostava de agradecer pelo convite que nos formularam e de seguida também cumprimentar a todos os telespectadores que nos assistem, portanto, ao nível do nosso país e na diáspora. Obrigado. Como secretário-geral, Constantino André tem a responsabilidade de coordenar as atividades da juventude do partido, promover a formação política e cívica dos jovens, incentivar a participação ativa na vida política pública e política do país e representar a OJM em eventos nacionais e internacionais ligados à juventude e ao desenvolvimento. Constantino André, olhando para esta premissa, como avalia o papel dos jovens moçambicanos no processo de desenvolvimento sustentável do país? Bom, primeiro, se calhar fazer um acréscimo fundamental é que a gênese da OJM, entre aspas, confunde-se igualmente com a gênese do Estado moçambicano. Portanto, estamos a dizer que estamos com um país com 50 anos de independência nacional e uma organização da juventude moçambicana que foi criada, portanto, em 77, precisamente 2 anos depois do processo de alcance da independência nacional e que, ao longo do tempo, foi tendo um papel de destaque, de muita relevância na construção do próprio país. Portanto, para além do que está escrito, há muitas outras obrigações, há muitos outros papéis que a OJM e a juventude moçambicana são chamadas a prestar para a sociedade e que transcendem efetivamente o escopo escrito em termos de regulamentação, portanto, estatutária. Portanto, há uma responsabilidade inerente à OJM de contribuir efetivamente em todas as esferas da sociedade moçambicana. Exato. E como é que avalia o papel dos jovens moçambicanos no processo de desenvolvimento sustentável do país? Bom, a avaliação é, diria, parcialmente positiva, por uma razão muito simples, porque ao longo do tempo tivemos jovens a darem de si, a serem chamados para os desafios, portanto, estruturantes do nosso país e deram a sua contribuição. Hoje nos deparamos, se calhar, com alguns desafios que em algum momento limitam a juventude de ser, se calhar, na sua globalidade, mais presente na resposta sustentável dos desafios. Estamos a dizer que, ao mesmo tempo que estamos satisfeitos porque temos jovens que dia e noite abraçam com muita responsabilidade a função de desenvolver Moçambique, temos uma outra fasquia que ainda não está efetivamente a dar a sua efetiva contribuição. Portanto, diria que é parcialmente positiva, dando uma apreciação positiva aos que já estão a fazer alguma coisa, e instando também aos que ainda não estão, por diferentes motivos, para que, portanto, encontremos plataformas funcionais para que eles integrem a sua contribuição para a sociedade. Exato. E como é que a OJM influencia o governo na formação de políticas públicas que vão de encontro àquilo que são os anseios da juventude? Bom, há muitos canais e muitas ferramentas portanto, de influência. A OJM tem levado a cabo, por exemplo, auscultações, tem produzido papers, tem produzido, portanto, sinopses do diagnóstico da situação da juventude, mas também tem participado em espaços de muito privilégio, portanto, onde se debate a matéria ligada à juventude. Falamos dos órgãos estruturantes dentro do partido, das sessões não só do secretariado do Comitê Central, as sessões, por exemplo, do Comitê Central e de diferentes órgãos a todos os níveis, mas também temos uma interação direta, portanto, com os órgãos. Participam das sessões? Participamos das sessões do secretariado do Comitê Central e de outros espaços. Comissão Política? Comissão Política também somos convidados, dependendo da matéria, se diz respeito à juventude, mas o ponto principal é que temos pontos de interação com diferentes atores que fazem parte do ecossistema governativo nacional, desde, portanto, o governo no verdadeiro sentido, desde, portanto, a máquina de gestão do partido
e é lá onde nós influenciamos a agenda da juventude, é resultado, portanto, das informações e contribuições que nós vamos colhendo do que diz respeito aos anseios, aos desafios, às perspectivas e às necessidades dos jovens do Rovuma Maputo. E temos estado, portanto, a interagir igualmente com o Ministério da Tutela, que é o Ministério da Juventude e Desporto, sem descurar do facto de que a responsabilidade de servir a juventude é transversal. Mas o Ministério tem portanto, sido o polo de concentração da agenda, portanto, da implementação das políticas da juventude, e temos estado lá a influenciar, a fazer chegar as diferentes preocupações e anseios dos jovens a nível nacional. Exatamente. E nesta, estas visitas que tem feito ao nível das províncias, dos distritos, o que é que tem constatado daquilo que são os desafios dos jovens? Bom, quais são as principais linhas? É importante primeiro estratificar o jovem, não assumi-lo na sua globalidade. Temos jovens nas zonas rurais, temos jovens nas zonas periurbanas, temos jovens nas zonas urbanas. Mas também temos jovens com desafios de escolaridade, alguns, portanto, que ainda buscam a questão da alfabetização. Por outro lado, temos jovens que ainda estão em busca da formação técnica e profissionalizante. E temos também jovens que estão em busca do ensino superior. Temos também jovens hoje que já, portanto, ultrapassaram algumas etapas em termos da pirâmide de necessidades básicas, já estão a trabalhar, mas temos outros que estão formados ainda em busca da melhor oportunidade de empregabilidade. Mas também temos jovens que alguns estão portanto, na dimensão de empreendedorismo e geração do autoemprego, que se debatem, portanto, com outros desafios, não é? Falamos do desafio, por exemplo, da integração desde os pontos de produção até os pontos de consumo, um desafio mais de infraestruturas. Há outros que têm um desafio, portanto, da certificação das suas pequenas e médias empresas. Há outros que têm desafios, portanto, que alguns transcendem até a ordem do dia, como é o caso das calamidades naturais, que têm afetado a produção de muitos jovens ao nível do país, as intempéries, as inundações. Mas também temos jovens que têm um desafio, portanto, de se autoafirmarem também na sociedade como atores políticos ou atores sociais relevantes. Alguns buscam efetivamente espaços para irem falando. Mas também temos jovens com desafios de financiamento. Há jovens que hoje olham para o financiamento como um entrave e portanto, há muitos esforços também em curso, portanto, no governo do presidente Daniel Chapo para tentar colmatar essas coisas. Falamos do Fundo de Garantias Mutuárias, do Fundo do próprio Desenvolvimento Econômico Local. Portanto, há muitos desafios, mas é importante clarificar que todos eles estão estratificados, porque a juventude não é homogénea. Exato. Então, há uns que têm desafios efetivos de saúde sexual e reprodutiva, há outros que estão a lidar com diferentes vícios, desde álcool e drogas, vícios de jogos de azar. Portanto, a juventude está toda ela estratificada e com desafios transversais, mas estamos aqui efetivamente a dar todo o apoio e a dar todo o acompanhamento e a encontrar formatos para que o jovem, portanto, se encontre consigo mesmo e melhor contribua para Moçambique. Exato. E esses desafios todos são canalizados ao governo para que se tomem medidas. Por exemplo, falou aqui do álcool, drogas, é o principal entrave que impede a juventude de desenvolver o país, de trabalhar. Temos visto muitos jovens, sobretudo nas principais paragens, vulgos mojeiros, que estão aí. Como é que a RJTM olha para esses jovens, que alguns podem se sentir excluídos? Bom, estamos a fazer agora um trabalho de fortalecer, portanto, a base social da UJTM, incluindo efetivamente todos os grupos. Alguns já estavam representados, mas mais do que incluí-los simbolicamente, queremos também poder contar com todos os grupos da sociedade para que se sintam também parte do processo de construção de Moçambique. Adicionalmente, por exemplo, em relação aos desafios, temos estado a fazer também um trabalho ao nosso nível para potenciar o jovem e dotá-lo de ferramentas para que consiga, portanto, se encontrar. Quando falamos, por exemplo, da questão da formação, logo à nossa entrada abrimos uma comunidade de formação da UJTM, em que tivemos, num prazo de 24 horas, uma inscrição de mais de 5.000 jovens
em diferentes áreas, inglês, secretariado executivo, gestão de projetos, contabilidade básica e por aí vai. E é uma das contribuições. Isso é ao nível do país? Ao nível do país. Sim. No domínio também da formação para capitalização de oportunidades, abrimos agora, portanto, um canal para permitir que os jovens consigam aprender como é que se redigem projetos e consigam, portanto, ter a ciência por trás disso para concorrer a financiamentos. Levamos a cabo, ao nível de todo o país, campanhas também de sensibilização e apoio aos jovens, portanto, viciados em álcool e drogas. E temos estado também a fazer um mapeamento e direcionamento para as unidades sanitárias dos jovens que estão em situação crítica e para que sejam desintoxicados ou se faça alguma outra intervenção. Portanto, só dei alguns exemplos de áreas que estamos realmente a fazer alguma coisa. Dotamos também, ao nível do país, de meios, portanto, para os jovens que portam alguma deficiência física. Temos estado a levar a cabo essa campanha de ação social para permitir que o jovem também não se sinta para trás, porque, pronto, quis Deus que ele nascesse diferente, mas estamos também a fazer a nossa parte para dotá-lo de meios de compensação para que tenha melhor mobilidade. Portanto, estamos também no domínio da promoção da saúde e segurança, portanto, ao nível das comunidades, onde levamos a cabo campanhas diversas para que os jovens sejam agentes e promotores da paz e promotores de bons hábitos e práticas positivas na sociedade. Portanto, estamos também envolvidos a fazer a nossa parte e, igualmente, estamos a influenciar os atores relevantes que têm portanto, essa responsabilidade em termos de quem é de direito e estamos a coordenar sinergias, sempre a nos colocar à disposição da sociedade para juntos trabalharmos. Exato. A quando da sua eleição foi desafiado pelo chefe do Estado a contribuir para o alcance da independência econômica. Não sei se recorda desse desafio. Sim. O que é que a OJTM está a fazer, portanto, para dar este contributo que Moçambique tanto necessita? Bom, é aí onde diria, por exemplo, que em relação a esse desafio da independência econômica, fizemos primeiro um diagnóstico nacional, estratificamos os grupos, a sociedade, e estamos efetivamente a ver como fazer, portanto, ou como prover as primeiras informações de qualidade para os jovens. Quando falamos aqui, por exemplo, de que estamos a ensinar os jovens como é que se escrevem projetos para capitalizarem para os diferentes fundos, é um dos mecanismos. E esse processo é um processo que não é excludente. Portanto, é um processo em que todos os jovens que se sentem, portanto, com vontade de aprenderem como se redigem projetos, podem aceder e orientamos os nossos órgãos de base para fazerem descer essa informação até o nível dos bairros. Portanto, organizando sessões de informação, organizando capacitações para a juventude na base. Ao longo das viagens que fui fazendo para as províncias, levamos também algumas oportunidades para a juventude e demos os jovens num critério de muita transparência e muita meritocracia. Fizemos sorteios abertos ao público, fizemos também alguns concursos em que os jovens respondiam a algumas questões ou exibiam algum talento que lhes diferencia e todo o público era o júri. Portanto, alguns jovens beneficiaram-se de bolsas de formação profissional, beneficiaram-se também de bolsas de capacitação e formação técnico-profissional igualmente, e alguns até para algumas instituições parceiras do ensino superior privadas encontraram a oportunidade para poderem alavancar a sua carreira e encontrar a sua visibilidade. Mas também temos levado a cabo a divulgação da informação que é sobre os financiamentos no geral, porque são muitos os financiamentos que existem em Moçambique, em todas as áreas, na área da agricultura, na área das pescas, na área social, a questão do ativismo. Portanto, existem muitos fundos, estamos agora com um compêndio em que estamos a prover essa informação para o jovem, mas também não só estamos a dar a informação, como também estamos a prepará-lo para poder capitalizar as oportunidades existentes, primeiro identificando e depois tirando a melhor capitalização. Portanto, estamos a abraçar o desafio da independência econômica com muita responsabilidade e no mesmo espírito estamos a promover alguns valores da sociedade para que consigamos primeiro valorizar a independência política para consolidarmos as bases da independência econômica. E um dos valores é a paz. Celebramos ontem o Dia da Paz e chamamos a todos também à responsabilidade e à reflexão de que devemos continuar a preservar a paz como um dos fundamentos basilares para que consolidemos qualquer independência que venha por cima, porque vimos no início do ano crispações, vimos no início do ano cenários de desestabilização do país, a questão
portanto, da danificação de infraestruturas públicas e privadas, o que nos fez, portanto, retroceder em larga medida. Podemos não estar a sentir efetivamente o efeito, porque há medidas que uma e outra estão a ser tomadas, mas o efeito foi grande, aquilo estrangulou a economia e não devemos permitir que isso volte a acontecer se todos nós, como país, quisermos avançar para a independência econômica. Exato. E sente que a juventude moçambicana está devidamente preparada para vencer os desafios do século XXI? A juventude está preparada. O que eu se calhar ia deixar como conselho ou exortação é que os jovens assumam a linha da frente do processo de construção de Moçambique. Há uma terciarização da responsabilidade de se construir Moçambique a diferentes atores, mas essa responsabilidade é primariamente nossa como jovens, porque somos a população maioritária. E é importante irmos sempre falando dessa mensagem, porque todos os outros países que cresceram economicamente no século XX, principalmente, se não estavam envolvidos em esquemas de colonialismo portanto, subjugação ou imperialismo, tiveram de adotar medidas corajosas, algumas até que exigiam sacrifícios coletivos para poderem crescer. Como é o caso dos tigres asiáticos, se for a ver, eles dividiam o dia por três. Em que 8 horas do dia eram para descansar, 8 horas para trabalhar, 8 horas para estudar. Então ficava tudo compulsivo. Agora, se temos um jovem que também não sente que ele tem uma contribuição a dar, e uma reflexão disso é a questão do imposto. Se eu perguntasse aos jovens com muita clareza quantos é que voluntariamente pagaram o imposto este ano, iríamos encontrar um rácio muito baixo. Exatamente. E quantos é que estariam dispostos, por exemplo, a dar um pouco mais para apoiar o setor de educação, o setor de saúde, para termos medicamentos de melhor qualidade, se calhar? São poucos, porque qualquer análise que se faça em relação a isso é algo que todo mundo diz, essa não é minha responsabilidade. Portanto, conduzir Moçambique para o processo de desenvolvimento deve ser a nossa responsabilidade coletiva. É verdade que é uma responsabilidade partilhada, em que cada ator do ecossistema tem as suas responsabilidades específicas. Mas nós todos, se quisermos avançar e seguir o exemplo dos grandes países que colmataram ou estão a erradicar a pobreza ao extremo, devemos tomar medidas corajosas como jovens. E isso não é só sobre fenômenos políticos, é sobre fenômenos sociais, fenômenos econômicos, é mudarmos de atitude, é um produtor de chocolate nos mandar tomate para os empedos, chegarmos lá a perguntar qual é o tomate moçambicano, dizerem que é esta à esquerda, e nós comprarmos esse tomate, porque estamos a empoderar um jovem empreendedor, é comprarmos a espiga pagando o preço justo. Portanto, é importante que o jovem também assuma a responsabilidade de que não só estamos numa sociedade em que o jovem tem direitos, mas também tem deveres e obrigações. E por sermos a população maioritária, temos obrigações prementes e inerentes a nós. Exato. E, mesmo para terminar, considera que os jovens estão devidamente representados no processo de tomada de decisão em Moçambique? Bom, é importante dizer que gostaríamos que estivessem sem olhar especificamente para o JM. Sim. Não, neste mesmo a usar esse ângulo de análise, porque a OJM tem responsabilidades inerentes. Exato. Enquanto organização da juventude moçambicana, deve trabalhar com todos. E por sermos também um braço juvenil do partido que está a liderar Moçambique, temos mais responsabilidades ainda. A questão do acesso ao processo, ou aos fóruns, aos passos de tomar decisão pela juventude, é algo que eu ainda sinto que devemos continuar a trabalhar. Temos estado a ver o nosso presidente, o nosso governo, apostar cada vez mais nos jovens. Era inconcebível há alguns anos, tirando o cenário depois da luta armada, que um governador tivesse abaixo de 35 anos. 35 anos, e temos um governador com essa idade. Até pouco tempo atrás tínhamos 2 secretários de Estado com abaixo dessa idade. Portanto, temos diferentes atores, temos secretários de Estado com abaixo de 35 anos. Portanto, o espelho está lá. Agora, mais do que efetivamente só me preocupar com a questão estatística, eu gostaria que os jovens, a terem a oportunidade de representar outros jovens, fizessem um trabalho de muito mérito e brilhassem efetivamente servindo outros jovens. Portanto, temos muitos jovens a cada dia que passa a liderarem processos de transformação social e estamos num processo de transição geracional também. Então, é importante que o jovem não só assuma a responsabilidade só por ser jovem, mas também empreste a qualidade necessária que se espera de um jovem, que é naturalmente o polo de concentração de energia,
Porque o jovem é aquele que se distingue dos mais velhos, dos mais novos, por estar na idade chamada idade economicamente ativa. Então, por estar nessa idade ou nessa faixa, espera-se que ele tenha mais dinamismo, inclusive e em comparação até com os outros. Devemos cortar algumas mentalidades, devemos cortar efetivamente a mentalidade da nhonga, ou a mentalidade de que é a nossa vez, ou a mentalidade de que nós jovens tudo devemos fazer um ou outro negócio, devemos sim cultivar o espírito de trabalho. E quero enaltecer e saudar os jovens que estão efetivamente a trabalhar por Moçambique, dizer muita força, jovens das Forças de Defesa e Segurança, jovens das áreas civis, continuemos a trabalhar porque o país precisa de nós. Exatamente. Como é que avalia este primeiro mandato, aliás, estes primeiros 10 meses de governação do presidente Chapo, em 1 minuto? Bom, a avaliação é positiva. O presidente Chapo conseguiu normalizar o país, conseguiu, portanto, instar todos os setores da sociedade a trabalharem em torno da paz, através do diálogo nacional inclusivo, e permite até que até faça uma correção, porque efetivamente são 10 meses simbólicos, mas os operacionais são por aí 6. Sabemos que o cenário de instabilidade, portanto, assombrou Moçambique por mais de 3 ou 4 meses do início, mas de lá para cá tem estado a tomar medidas corajosas, fez a reestruturação das linhas aéreas de Moçambique, está-se a fazer aquisições das aeronaves que vão dotar Moçambique da sua independência e soberania no espaço aéreo, civil, no caso, mas também tem estado a trabalhar efetivamente com todos os atores da sociedade para promover a questão da empregabilidade juvenil. Lançamos há pouco tempo o projeto Coral Norte, que é um projeto estruturante que vai, de certa maneira, impactar muito o tecido econômico nacional. Foram lançadas, portanto, iniciativas de terra infraestruturada para a juventude e estão a fazer a sua réplica ao nível do país. Temos a questão das cidades petroquímicas e outros investimentos que vão impulsionar também o desenvolvimento e a coleta de divisas e receitas no país. Adotou a medida, portanto, de que o comércio formal e informal não devia ter limitações de hora, tendo isso, portanto, o alcance de que todo jovem pode trabalhar até a hora que ele achar, é verdade que respeitando os direitos humanos. Portanto, há muitos esforços que estão a acontecer, inaugurou infraestruturas públicas e privadas de diferentes naturezas no nível do país, lançou a questão da cabotagem ao nível nacional, temos 3 embarcações atualmente de grande porte que vão impulsionar. Portanto, o que devemos fazer como moçambicanos é abraçar e é confiar. Ele é do povo, é um de nós, é jovem em termos de mentalidade, viveu os desafios de Moçambique contemporâneo e tem um grande compromisso com Moçambique. A nós cabe apoiá-lo, dar um voto de confiança, dar todo o apoio e levarmos Moçambique para frente. Exatamente. E nós vamos levar Moçambique para frente com análises e debates aqui neste mesmo espaço. Agradeço a sua presença aqui, Constantino André, e agradeço igualmente a sua audiência aqui no espaço 10 Minutos com a Política. Nós nos despedimos com promessas de cá voltarmos numa próxima oportunidade. Adeus, até lá.